estamos no ar. Não esquece de se inscrever no canal, @PodeSerMais em todas as redes. E eu tô esperando você lá. Hoje estamos com ela, que é mãe, influenciadora digital e empresária. Com vocês, Dani Souza. Mãe de 3. Mãe de 3. E começou aos 7. Começou 7. É, calma, eu tô falando do seu trabalho. Ah. Mãe de 3, 44 anos. 44 anos. 44 anos. Que eu tava dando uma roubada, né? Eu tava 41, mas agora 40 eu tenho que assumir, agora né? 44. você assume sua idade? Assumi. Na verdade, eu fazia as contas erradas. Eu achava que eu tinha 42. Aí alguém chegou no aniversário do meu marido e falou assim, Dani, quando que você nasceu? Eu falei, em 81. Ela falou assim, então você tem 44. Eu falei, Mentira, é você falava a idade errada de verdade? De verdade. Mas como eu tenho TDAH, eu acho que eu sei lá o que aconteceu. Eu me perdi nas contas no meio do caminho. A idade dos seus filhos, você sabe. Sei, mas eu anoto aqui. Você tem uma tatuagem? Sempre que alguém me pergunta, porque geralmente me perguntam, qual a data de nascimento do seu filho? Amiga, eu vou guardar a data. Eu olho aqui. Eu não sabia disso. Descobertas de Dani Souza. Descoberta de Dani Souza. Eu tenho TDAH. Agora eu tô tratando, então tô bem melhor. Mas antes, eu não sabia os nomes, tipo assim, esquecia o nome, enfim. Como aqui hoje, eu passei direto. Você passou reto, nem viu. Passar reto, nem vi. Falei, gente, fui para lá. Voltei. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Então, você começou a trabalhar aos 7 anos. Comecei a trabalhar aos 7 anos. Com o quê? Eu entregava panfleto na rua, nos carros. Lembra que você entregava? Em Lages, Santa Catarina. Não, eu saí de Lages e fui pra Balneário Camboriú. Então, eu entregava panfleto na praia, de apartamentos. Entregava na rua, nos carros, no farol. Também comecei a trabalhando, vendendo ticket de barco lá em Balneário Camboriú. Tem uns passeios de barco no final da praia e de helicóptero. Então, eu ficava vendendo os tickets. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu já trabalhava na minha casa. Eu tinha que fazer faxina, fazer comida. Você foi criada pela sua mãe? Muito cedo. Criada pela minha mãe. Muito cedo. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E eu fui criada, fiquei com a minha mãe um tempo. Depois eu morei com a minha avó. Em Balneário, isso? Não. Em Otacílio Costa, já ouvi falar em Otacílio Costa? Não, né, amiga? Não. Isso é bem distante. É bem distante, é no interior de Lages, então é bem interior, assim. Mas eu fui muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo por causa das nossas condições financeiras, enfim. Porque a minha mãe também apanhava muito do meu padrasto. Aí a gente começou a ter que fugir de casa. Porque se ele achasse, ele batia, enfim. Então, eu passei por muita violência na minha infância toda. Então, eu tive que ir para as ruas trabalhar muito cedo. Então, eu ajudava em casa e também tinha que estudar e trabalhar. Então, eu tive uma vida bem E você puxada. foi descoberta por um olheiro. Por um olheiro, isso. Isso em Balneário. Já mais velha, com 20 e poucos? 21? Não. Com 21. Com 21. Como que foi essa abordagem, assim? Oi, tudo bem? Quer ser modelo? Então, o que acontece? Eu trabalhava em lojas, eu trabalhava nas lojas de sapato. Nessa época, eu estava numa loja de sapato. Só que, em Balneário, você é uma menina de praia. Tipo assim, eu era uma menina de praia que gostava da praia. Então, você fica... o trajeto que eu pegava era pela frente da praia. Então, eu estava indo para trabalhar e uma pessoa me abordou, falando, olha, você quer participar de um concurso, enfim. E, na época, a menina que... Tinha uma menina que ela tinha sido a capa da Playboy, na época. E ela era a menina mais famosa da cidade. Então, assim... A pessoa veio e falou, você quer ir para São Paulo? Você vai participar de um concurso. Foi isso. Concurso Felinas. Concurso Felinas. Você vai participar de um concurso e quem ganha o concurso faz a capa da Playboy. Aí eu falei, nossa. E aí não fui só eu. Eu tinha outras, tipo assim, a gente tinha um monte de amigas que trabalhavam na praia, enfim. Foram todas juntas. Aí a gente fez o concurso, eu ganhei o concurso e fiz a capa da revista. Só que eu voltei para Balneário, porque não tinha condições nenhuma de ficar aqui. E até esperar sair a capa da revista. Demorou quanto tempo? Demorou uns 2, 3 meses até sair. Só que nisso, eu tinha uma das meninas que elas ficavam em São Paulo fazendo teste pra, na época, para a garota da Kaiser, teste
vários testes para trabalhos. Aí uma me chamou, ela falou, Dani, vai ter um teste aqui para um negócio de programa e eu acho que você é a pessoa certa. E eu vim. Aí quando eu fui escolhida... Quando eles me viram, eles falaram, é ela. E aí foi onde eu entrei pro Pânico. Porque pra mim, ficar de biquíni era tranquilo. Mas eu tinha muita vergonha, então... Por quê? Não sei, eu era muito envergonhada. Eu acho que por todo a trajetória no começo. Trajetória do começo de infância me fez você se sentir... Eu me sentia feia, eu me sentia... todos esses traumas de infância que te causam esses problemas. Sofreu bullying? De inferioridade, bullying, tudo que você imaginar. Eu fui violentada, tudo que você imaginar, eu passei na minha infância. Violência, apanhava muito. Então, quando você tem esse tipo de histórico, você na fase adulta, que hoje eu estou me curando, você tem vários traumas. Medos. Então, insegurança. E aí, a única forma que eu achava de não sentir isso era trabalhando. Então, eu ia pra rua trabalhar. Então, eu fazia por isso trabalhava muito? Muito. Eu fazia o trabalho de outras pessoas, enfim. E eu sempre fui aquela pessoa que, se você me der qualquer coisa pra fazer, amiga, eu vou fazer muito bem feito. Então, eu tinha isso na minha cabeça. As pessoas vão me valorizar, as pessoas vão... Então, eu agradava todo mundo. Eu queria fazer tudo pra todo mundo pra ter retribuição de carinho que eu não tive na minha infância. Então, assim, eu sou bem complicada. Vários traumas de infância, mas com os meus filhos, eu comecei a me curar. Como? Como que você fez Porque isso? quando você sente o amor de verdade, quando você tem filho, é um amor, assim, que não tem explicação. Coisa que eu não deixava me abraçar. Eu tinha medo de homem. Imagina que eu era uma pessoa que trabalhava como símbolo sexo no Pânico. E eu não gostava que ninguém me tocasse ou alguém me abraçasse. Eu tinha... sabe? Tipo, repulsa que fala? Eu tinha... Eu não deixava. Não ficava com ninguém. Eu tinha medo. Eu fugia de homens. Eu morria de medo. Porque eu fui violentada. E quem é violentado sabe, a gente não sente nada. A gente fica fria. Muito fria. Tipo, morre por dentro. Morre por dentro. E você tem medo de tudo. Então, por causa de vários traumas, eu tinha muito medo. E aí, o Pânico foi uma outra... Porque imagina, eu tô lá no programa, na frente de todo mundo de biquíni. Como que você fazia, Dani? Eu ficava no cantinho lá. Eu ficava imitando a samambaia. Só que daí eu ficava assim, já era tímida. Então, era bem curto, assim, os meus... movimentos. Eu não era uma pessoa... Eu ficava lá só assim, ó, tipo... Só que eu ficava bem no cantinho lá atrás, escondidinha, junto com o Carlinhos. O Carlinhos ficava aqui do meu lado, no chão. E eu ficava lá bem... Porque o meu personagem não podia falar. Por que não podia falar? Porque a Mulher Samambaia era um enfeite no programa. A ideia do Emílio e do programa Pânico era colocar uma mulher como enfeite, como você tem uma samambaia hoje na sua casa. Então, o significado era exatamente esse. Um enfeite, uma mulher que é usada de enfeite num programa de televisão. E que, na verdade, é isso, né? Quando você coloca lá aquelas mulheres, são um enfeite do programa. Só que eles colocaram como uma samambaia para ter uma representação. E eu ficava lá bem... E teve outras mulheres samambaias depois. Tentaram, né? Lá na frente. Bem lá na frente. Nessa época eu tive um problema com o diretor. Ele queria que eu fizesse algo que eu não queria fazer. Que era? Você lembra? Quando saiu a revista... Porque daí, nesse meio tempo, eu entrei no Pânico antes da revista sair. Quando a revista saiu, já saiu com o nome de Mulher Samambaia. Só que o diretor, na época, ele queria que eu fosse em um lugar para assinar a revista. Só que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu sou uma personagem do programa. Eu não tenho que ir em algum lugar assinar a revista, porque ele fechou com o lugar. E eu não fui. Era um negócio dele. Era um negócio dele, não era do programa. E eu falei, não vou. Só que ele falou, se você não for, você tá fora do programa. Aí eu não fui mais no programa. Aí o que aconteceu? Ele não contou pro Emílio, ele falou pro Emílio que eu ia casar, enfim, porque na época eu tinha um namorado que ele ia junto comigo, ele ficava o tempo inteiro... Que não era o Dentinho, Que não era o Dentinho, ele ficava o tempo inteiro comigo, ele me cuidava muito. E ele ia, todos os programas ele estava comigo. Só que daí, quando falaram que eu ia casar, o pessoal acreditou e foi essa versão.
E começaram a fazer o teste da Mulher Samambaia. E aí, amiga, eu ficava em casa, eu sofria tanto. Eu chorava. Chorava. Sim, porque era um personagem que... Te marcou. Me marcou. Era o meu personagem. E Era tinha um você? monte de mulheres ali fazendo o meu personagem. Eu falava, gente, que loucura. Então, eu sofri bastante. Aí, eu fiz um teste no Gugu. E nesse mesmo domingo que iam escolher a próxima Mulher Samambaia, o Emílio me liga nessa madrugada de domingo, às 2h da manhã. Falando o quê? Ele falou, me perguntou sobre a história. Não, eu não acreditei, né, amiga, na hora que ele me ligou. Eu falei, gente, como assim? Como assim? Aí ele me ligou, eu contei o que aconteceu. E ele falou, você quer voltar pro programa? Eu falei, lógico, né? Aí eu voltei. Só que ele falou, você vai ser a 5ª candidata, a 5ª convidada. E ele falou, você vai ficar numa van escondida. E quando eu anunciar a 5ª candidata, quem vai escolher são os cegos. Eles, cegos, levantaram a plaquinha e eu fiquei escondida, vendo tudo que estava acontecendo. Entrei como a 5ª candidata. Essas meninas, amiga, queriam me matar. Aí o Emílio falou, olha, foi escolhida a 5ª candidata, tal, beijo, tchau. Os seguranças me catam. O que tinham prometido pra elas? Que elas iam ganhar. Que elas iam ganhar. O diretor tinha prometido que cada uma delas ia ganhar. Então elas estavam lá felizes da vida, dançando, e eu na van, só olhando, né? Só que como o programa Pânico era o Pânico, eles acharam que o Pânico tinha feito isso mesmo de sacanagem, porque era o programa, ele fazia várias brincadeiras. Mas não era, foi por causa de um acontecimento, que daí o Emílio descobriu tudo antes, acabou descobrindo várias coisas, e incluindo isso. E aí, graças a Deus, eu voltei. Aí você ficou, e depois teve a Fazenda? Ou foi antes também? Não, foi bem depois. Foi bem depois? Nesse meio tempo, você ficou lá? Fiquei lá. Sendo a Mulher Samambaia? Sendo a Mulher Samambaia. Mas aí você ia pra entrevista também? Eu comecei a fazer algumas entrevistas. A gente começou a fazer aquele com bêbado. A gente ia na madrugada, pegava um bêbado, levava ele pra casa. E, enfim, nisso numa van. Eu lembro disso. Você lembra? Era eu, acho que a Lizzy, às vezes ia a Bolina e o Bola. Então, a gente ia, pegava os bêbados, colocava dentro de uma limusine, levava na casa deles, dava banho, aquela coisa toda. Você gostava de fazer isso? Amiga, na época, a gente gostava, porque, assim, o programa Pânico, na verdade, eu acho que foi um programa muito legal. Quando você vê hoje os programas, né, e todo mundo que fala do Pânico, era muito bom, era muito engraçado, era divertido, tinha uma audiência muito grande. A gente que trabalhava lá, eu não tinha, pelo menos, essa noção do que era o Pânico. Ano passado eu fiquei em Fortaleza, todo mundo assiste até hoje o programa no YouTube, mas eles assistem e todo mundo fala, nossa, eu amo o programa, enfim. Então, eu acho que fez parte da minha vida, não me arrependo de nada, e eu gostava bastante Teve uma vez que eu entrei, amiga, eles me colocaram num negócio de touro, e a gente tinha que entrar e o touro saia correndo atrás da gente. E eu não me mijei inteira antes... De medo? Me mijei inteira antes de começar, porque eu já estava apertada. Só que onde a gente estava gravando, estava muito longe, não tinha banheiro. Eu estava apertada. E na hora que me largaram no meio do negócio com o touro, eu falei, gente do céu. Aí eu mijei inteira e saí correndo. Foi muito engraçado, mas a gente fazia várias coisas. Aquelas coisas que a gente tinha que comer. Você lembra que eles misturavam tudo dentro do Tinha luta também, não tinha? A luta, eu fiz a luta. Até nem lembro o nome daquela lá que não me faz insignificante. Ela foi na rádio, junto com... na Jovem Pan. E na Jovem Pan, a gente entrevistando, a gente começou... Eu tinha as perguntas já na pauta, e eu comecei a perguntar pra ela, ela começou a ficar irritada. E a gente começou a brigar no meio do programa. Nem lembro o que eu perguntei. Mas, enfim... Aí o Emílio falou, vamos fazer uma luta entre vocês. Foi assim que começou as lutas assim, que tem hoje em dia? Pode ser das que tenha... Paniquetes, será? Então, não sei. Agora tem com influencer, mas quem começou isso foi o Pânico. O Pânico fez isso, acho que uma vez só. E quando começaram a luta, eles começaram a fazer essa antecipação, mostrando a gente treinando, mostrando, olha, vai ter a luta, vai ter a luta. Quando a gente chegou no ginásio do Ibirapuera, tinha 10 mil pessoas. O ginásio estava lotado. Amiga do céu, eu falei, meu Deus. E aí entramos pra luta, lutamos. Só que, assim, eu faço karatê desde pequena. Uma das coisas, como a minha mãe apanhou muito, eu falei, ninguém vai me bater. Então, eu vou me aprender a me defender. Então, eu fazia luta desde de muito nova. E quando a gente foi pro ringue, só que eu tava muito nervosa lá. Você ficava tensa demais. A gente teve a luta, aí eu acabei ganhando.
E depois, sei lá, foi ano passado, ano retrasado, me chamaram novamente para fazer a luta com a Mendigata. Eu acabei não aceitando. Até no começo pensei, porque assim, eu gosto muito de luta, eu gosto muito dessa coisa de esporte, né? Eu sempre quis ser atleta, então eu falei, não, eu vou. Mas eu falei, não vou mais. Não vou mais. Mas começou, eu acho que o Whindersson Nunes que trouxe agora, né? Essa luta com influencer, enfim. Eu não sei muito bem como é que tá, mas eu acho que houve um movimento muito grande agora de lutas. Mas na época fui eu e... E a Fazenda? A Fazenda... O convite surgiu quando você estava no Pânico. Quando eu estava no Pânico. Era a primeira Fazenda, então a gente não fazia ideia o que seria, né, esse programa. E eu fui chamada para fazer. Só que na época eu falei, não, eu não vou. Só que o pessoal que trabalhava comigo falava, Dani, você precisa ir lá pelo menos dar uma satisfação, porque você não vai, para não fechar as portas, enfim. E eu fui lá. Aí eu sentei com o Paulo Franco, que era o diretor-geral da Record. Em 1 minuto ele me convenceu que eu teria que participar da Fazenda. Na verdade, ele me deu um contrato com a Record. Ele falou, quando você sair, você vai ter um contrato com a Record de 10 anos, com um salário garantido. Com um salário que eu não tinha, porque eu ganhava, sei lá, R$200 no Pânico. Então, eu ia sair não ganhava nada. Empregada como repórter de um programa e tendo um salário muito bom. Aí eu falei, aí eu assinei. Só que daí eu fiquei morrendo de medo de falar pro Emílio. Eu falei, nossa, como eu vou falar isso pro Emílio? Não sei o quê. O Emílio falava, a Samambaia foi o primeiro sucesso do Pânico. Que todo mundo comentava, enfim. Eu não tinha essa noção, mas eles sabiam que a Samambaia tinha sido o personagem que, na verdade, na época foi mais falado, mais conhecido. Então, é o primeiro sucesso do Pânico. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Sair do Pânico assim, sem... Falar nada. Tchau. Mas eu não podia contar, porque no contrato, eu tinha um contrato, né? De não poderia falar nada. E no domingo que ia estrear a Fazenda, era o mesmo dia do programa Pânico. Então, eu não fui no programa e estreiei na Fazenda. Como que eles ficaram? Eu não sei até hoje. E esses dias eu até fui num podcast no Pânico e eu fiquei de perguntar, mas eu acabei esquecendo pra saber. Mas foi muito bom, assim, o retorno. Depois de muito tempo, eu revi eles agora, porque eu fiquei muito tempo fora. Eu vi eles agora e tava tudo bem, graças a Deus. Ele não brigou comigo. Mas eu tinha um pouco de medo do Emílio. Você tinha medo dele? Tinha. Muito? Porque ele era muito sério. Bravo? Ele não era bravo, mas ele era muito sério, assim. Então, a gente tinha meio... Você ficou em 5º lugar na Fazenda? Fiquei em 5º lugar. Como? Eu acho que por esse histórico meu de vida, se você me colocar em qualquer lugar eu vou ficar e pra mim tá tudo bem. Se tiver que dormir no chão, eu durmo. Se não tiver... Então, assim... Você não tinha frescura? Eu não tinha frescura. Quando me colocaram lá... Eles acharam que eu ia ser, tipo, mulher samambaia, ia ficar até de madrugada nas festas. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Tanto que, às vezes, a psicóloga me chamava e falava assim, Dani, tá acontecendo algo com você? Tá com algum problema lá fora? Eu, não. Tipo, porque eu ia dormir cedo, fazia umas festas, eu era a primeira a ir dormir. Eu ficava limpando a casa. Coisas que eram mais comum pra mim. E você morou na Ucrânia por 11 anos? Morei 11 anos na Ucrânia. Como que foi morar 11 anos na Ucrânia? Amiga, eu gostava. Vou te falar que eu gostava. A gente foi primeiro pra Donetsk. Aí ficamos Por causa do Dentinho. Por causa do Dentinho. Ele começou a jogar no Shakhtar Donetsk. Na verdade, começou em Donetsk. A jogar onde? Shakhtar Donetsk. Ah, tá. Que é em Donetsk. E o nome do time era Shakhtar. Ficamos 3 meses. Aí ele foi pra Turquia. Ficamos 1 ano na Turquia e voltamos de novo pra lá. Só que quando a gente voltou, estourou a guerra. Então, todo mundo teve que sair de Donetsk e nós fomos para Kiev, para a capital. E, enquanto isso, em Donetsk estava sendo totalmente destruída e eles foram tomando as cidades vizinhas. E aí, durante 8 anos teve essa guerra e durante 8 anos a gente ficou em Kiev nesse medo, porque a qualquer momento eles poderiam também invadir Kiev. E vocês recebiam mensagens? Mensagens. O consulado, sempre a gente ligava para o consulado para perguntar. A gente pode, né? Porque saía nos noticiários, enfim. E a gente tinha bastante medo. Aí ligava, eles falavam, não, a gente avisa vocês 1 dia ou 2 dias antes para vocês saírem. Porque quando tem guerra, todos os estrangeiros têm que ser avisados e eles têm que ser retirados. Só que
Nada. Não dava tempo. Não deu tempo. Na guerra que teve agora, não deu tempo. Mas eu não estava mais lá, já tinha acabado o nosso contrato, a gente já tinha vindo embora. E a gente ficou durante 11 anos morando lá. Acabamos o contrato, viemos pra cá. E quando nós estávamos no Brasil, eu estava vendo o jornal e ele falou, olha, invadiram Kiev, a Rússia invadiu Kiev, estão explodindo tudo. E eu comecei a ligar para os brasileiros para avisar, só que eles estavam dormindo, era 6 horas da manhã lá. Então ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando eles acordaram 8 horas, já estava tudo acontecendo. E então, por foi bem... Por que a Ucrânia? Por causa do Dentinho? Por causa dele, isso. Por causa do clube que ele foi contratado. E a Turquia, porque ele também foi para um clube Ele foi emprestado durante um ano. Porque eles têm uma fase de treinamento que eles têm que... os russos deixam Eles deixam o profissional no banco, tendo que aprender durante 2 anos. E nesse tempo, o Bruno foi emprestado pro... O nome dele é Bruno? Bruno. Ninguém sabia, Bruno. Né? Todo mundo chama ele de Dentinho. E a gente ficou 1 ano na Turquia, que foi muito bom também conhecer. Assim, pra mim, tava sendo uma experiência maravilhosa. Porque eu tava conhecendo novos países que eu nunca tinha saído do Brasil. Então, eu tava viajando. E ali você consegue viajar por vários lugares da Europa, assim, lugares incríveis. Então, eu comecei a conhecer tudo. Foi maravilhoso. Morar em Donetsk, que era uma cidade pequenininha, coisa eu já achava incrível. Conhecia todo mundo em volta, assim? Não conhecia ninguém. Grande, então, a cidade? É um pouco grande, mas não... Eu não sei, assim, a quantidade de habitantes, mas... Era uma cidade mais pobre, assim, mais, sabe? Aquelas ruas de barro, meio escura. Tinha uma coisa, assim, meio nublada, sabe? Porque 3 horas da tarde escurecia toda a cidade. Então, como que era neve, aquelas neves de menos 21 graus. Então, era uma coisa bem... O inverno era inverno mesmo? Era inverno mesmo. E no verão era 40 graus. E aí ficava até as 9 horas da noite... Sol. Caramba! E como que era pra vocês lidarem com a rotina? Você criou um canal no meio desse tempo, não foi? Criei um canal, porque eu trabalho desde cedo. Imagina chegar lá e não ter nada pra fazer. Eu comecei a ficar em depressão, né? Aí eu falei, preciso inventar alguma coisa. Aí foi onde a gente criou o canal e começou a dar super certo. Porque daí eu comecei a mostrar a minha vida, a rotina de Kiev. E o pessoal começou a gostar bastante. Aí eu achei alguma coisa pra fazer. Mas mesmo assim, eu fiquei em depressão. Não foi muito legal. Sim. Mas depressão, tipo, depressão mesmo? Mesmo, não querer levantar da cama, não queria fazer nada, sabe, fiquei muito mal. Aí depois, aí eu comprava loja começava a arrumar negócios pra eu fazer, pra não ficar totalmente parada. E os seus filhos, eles se adaptaram bem a essa rotina nova? Se adaptaram. Eles nasceram aqui? Eles nasceram todos aqui. E foram pra lá? Eu engravidei lá, mas eles nasceram todos aqui. Todos aqui. E aí se adaptaram com a rotina de lá. Como que foi essa mudança? Eles gostavam bastante. Eles eles estudavam, começaram a estudar muito cedo. Com 1 ano e 8 meses, eles já começaram a estudar em uma escola britânica. E para eles, porque como não tinha muito o que fazer, era muita neve, a gente colocava na escolinha que daí eles tinham vários amiguinhos para brincar, para estudar. Então, e era muito legal. Eles gostavam muito, tanto que eles sentiram bastante essa vinda para o Brasil, porque eles já estavam adaptados, eles estudavam uma escola britânica. Foi um pouco difícil pra gente, assim, vir morar aqui de volta. E vieram meio que do nada, né? Tipo, do nada. Preciso voltar. Porque acabou o contrato, você volta. Você volta. Isso. Mas aí você já tinha uma casa aqui. A gente já tem uma casa aqui. Já tinha, desde que a gente foi pra lá, a gente já tinha a nossa casa aqui. Eles nasceram em que ano? Eles nasceram em 2012, foi o menino. Tá. Em 2012 eu casei também. E as meninas nasceram em 2014. Você casou em 2012? 2012. Caramba, com um dentinho. Isso. E já era dentinho, né? Já era dentinho na época. Como vocês se conheceram? Uma vez eu tinha entrevistado ele, outra vez eu tinha ido num almoço junto com ele, com o Carlinhos. E depois eu encontrei ele numa festa. E nessa festa, ele passava pelas pessoas e ele falava assim, olha, não, é minha namorada, ela é minha namorada. E eu olhava e falava, nada a ver, né? Só que não sei, eu acho que acabei bebendo, alguma coisa, a gente acabou ficando. E aí depois a gente foi... E foi ficando. Foi ficando. E nessa época eu trabalhava na Hickman. Então eu fazia vários programas que eu ficava às vezes uma semana num lugar.
Então, eu era muito sozinha. Já era Dani Souza? Já aí. era Dani Souza. E eu conheci ele e a gente acabou... ele é uma pessoa incrível, ele tem um coração incrível, é maravilhoso. E eu sempre falava assim, eu quero eu vou casar e ter filho com uma pessoa que eu tenha certeza que eu vou ficar... Que vai ser o pai dos meus filhos pro resto da vida. E ele tinha esse perfil, sabe? De pai, de ser um cara legal, de a gente ter a gente sempre teve um relacionamento muito legal. Então, sei lá, as coisas foram acontecendo e a gente acabou casando. Sofreu preconceito? Não, demais. Acho que quando descobriram, eu fiquei 8 meses escondida com ele. Quando descobriram, eu fui a primeira pessoa cancelada. Nossa, era todo mundo Maria falando. Chuteira. Maria Chuteira. Não, os xingamentos, a Maria Chuteira era elogio. Sabia. Aí eu li aqueles blogs que na época, graças a Deus, não tinha Instagram. Eu lia, nossa, eu sofria demais. Eu chorava, porque eu já era toda depressiva, toda traumatizada, aquela coisa toda, cheia de medo. Quando eu li, nossa. Aí ele foi vendido, graças a Deus. Aí quando ele foi vendido, a gente falou, então vamos embora. Aí a gente foi embora. E aí foi muito bom, porque também... nós estávamos 6 meses, 8 meses, assim, naquela... Aí a gente acabou mesmo casando. Porque, né, fomos morar juntos, a gente Como acabou foi o pedido casando. de noivado? Teve? Não. Foi tipo, morei junto. Vamos morar junto. Vamos casar, vamos. É assim, não é muito relacionamento romântico, porque eu não sou muito romântica. Então, às vezes, ele mandava flores e eu falava, eu não gosto de flores. Tipo, elas vão morrer daqui 7 dias. Eu não gosto. Então, não me manda flores. Até hoje, assim? Até hoje, assim. Porque eu acho assim, coitada das flores. Elas morrem, eu não gosto, né? Aí ele falava, ela tem não é validade, romântica, tem né? validade. Aí eu era a pessoa que não gostava de abraço, que não tinha... Eu fui ter depois os meus filhos. Aí eu entendi o que era amor, o que era abraçar, o que era, sabe? Acolher. Se sentir acolhida. Aí eu fui mudando, só que daí ele também foi me conhecendo. Ele sabia como ele... No começo foi bastante difícil, a gente brigava muito. Brigava por quê? Porque eu tinha muitos ciúmes dele e ele tinha muitos ciúmes de mim. Ciúmes do quê? De mulher? Ciúmes porque eu era mulher samambaia, e daí, certo, na mente dele, ela... E muita gente achava que eu era, tipo, uhul, sabe? Essas pessoas, balada e coisa. E não, eu era completamente diferente. Só que até ele me conhecer, até a gente fixar esse relacionamento, foi difícil. A confiança dos dois lados, porque ele também era jogador de futebol. E você sabe que jogador de futebol é bem complicado. Então... Era muito mútuo, assim, dos dois lados, essa insegurança. Aí, quando ele do nada, às vezes, ele estava na minha casa, ele falava assim, eu vou para um show. Ele pegava, levantava e ia, amiga. Com você, morando com você? Morando comigo. Sem dar satisfação. Ele falava, vou no show com os meus amigos, e ele ia. Aí, o que eu fazia? Eu falei, você vai no show, eu vou atrás. Quero ver onde você vai. Você ia atrás? Eu ia atrás. Porque o que acontece? Ninguém sabia que a gente estava junto. Então, eu ia e ficava em outro canto. Aí, eu pedia para os meus amigos, eu quero entrar nesse show. Só que, na época, era um show que eu não conhecia nenhuma música. Ele gosta muito de pagode. E era o Pichote, o show do Pichote. Eu não conhecia uma música dos meninos. Eles são maravilhosos. Eles fizeram até meu casamento, enfim. Quando a gente casou, eles que vieram cantar no nosso casamento. E são maravilhosos. Só que eu não fazia ideia de quem era. Cheguei lá, me colocaram num camarote de um pessoal e eu só cuidando dele, né? Só vendo onde ele tava. E aí os caras, você quer ir lá no camarote? O pessoal que tava no camarote, você quer ir lá tirar foto com os meninos? E eu, que quero tirar fotos com os meninos? Deixa eu aqui, não sei o quê. E aí foi muito engraçado. Então eu ia atrás dele, a gente brigava. Tinha uma vez que a gente tava num show, ele tava mais na frente, eu tava um pouco mais atrás. E tinha uma das meninas que ele ficava antes fazendo um coraçãozinho pra ele. Como e você ele ficava? todo rindo, né? E eu tava com uma latinha na mão. Eu falei assim, se você olhar, eu jogo essa lata na sua testa. Ele nunca mais olhou, amiga. Nunca mais? Nunca mais olhou. Aí ele ficou bem aqui, ó. Bem ele pianinho. sabia que eu era meio barraqueira. Você era barraqueira antes de casar? Porque o que aconteceu? A única maneira que eu tinha de me defender era ser... Dura a reação, né? Então, eu era bem brava, assim. Sempre fui meio brava. As coisas comigo tinha que ser tudo certo. Aquela coisa de... Porque eu fui criada assim. Então, tinha que ser tudo muito certo.
Aí ele sabia que eu ia brigar. Aí ele tinha um pouco de medo. Ele falava, melhor não... Ele tinha medo de você no começo? No começo, sim. Porque eu era muito brava. Eu sempre fui um pouco brava, assim. Então, ele ficava... No Pânico você era brava? Você chegou a brigar com uma paniquete? Não, nunca briguei. A gente nunca teve briga. É aquilo que eu te falava, assim. Se a gente tiver um relacionamento e tiver o respeito mútuo dos dois lados, vai ter. Só que eu e ele acabava brigando muito por causa de um sentimento. Então, quando você não separa o sentimento de ciúmes, você automaticamente... Eu, como era uma pessoa que não tinha controle das minhas emoções, acabava ficando... Então, hoje eu entendo. Hoje eu consigo me controlar. Hoje eu consigo sentar aqui e falar com você. E não ficar com tanto medo como eu tinha antes. Tinha muito medo, muito então? Medo, amiga. Se eu sentasse na frente do microfone, eu me tremer. Eu tinha que fazer a propaganda da Dolly. Você lembra? Amiga, eu me tremi inteira. Só que, graças a Deus, eu fui crescendo, né? Foi você vai melhorando, amadurecendo, você vai estudando, você vai aprendendo. Mas na época, eu era muito... Eu tinha muito complexos. Tinha o quê? Muitos complexos. Complexos? Muitos. Me achava feia... em relação às outras, você se comparava? Tipo, em relação às meninas, a Lizzie, a única coisa muito legal que eu sempre tive é que eu não julgava as pessoas. Eu nunca consegui julgar as pessoas, assim, ciúmes ou ter algum tipo de estar com duas mulheres e sentir ameaçada por elas. Não, eu me sentia envergonhada. Eu queria... Se esconder. Se esconder, exatamente. Esse era um complexo de inferioridade. Então, eu achava que as pessoas que estavam sempre eram melhores. Que eu. Enfim... e eu não tinha essa... Eu não ficava competindo com elas, entendeu? Eu sempre me sentia inferior. Independente, eu sempre me sentia inferior. Qual delas era mais sua amiga, assim? A Lizzie. A Lizzie, porque na época ela até morou comigo. Vocês moraram juntas? A gente morou junto. Ela era modelo. Aí um dia eu fui na casa dela, quando eu vi que ela morava... Aquele monte de menina, os beliches, não sei o que. Eu falei, não, você vai... Você vai morar comigo. Você vai morar comigo. Peguei ela, peguei as coisas dela no mesmo dia e levei ela pra minha casa. E a gente ficou morando junto. E a gente tem uma amizade muito legal, Até hoje vocês se falam? Até hoje a gente se fala. Então você é mais próxima dela, de todas, assim? De todas dela. E como que era dividir o palco com elas? Pra você? Era muito tranquilo, porque assim, o nosso primeiro time foi o melhor que teve. Nós não tínhamos briga, a gente não tinha competição, era todas as meninas bem normais, assim, sabe? Tipo, não tinha competição entre a gente, era muito legal. Às vezes a gente brigava quando a gente ia fazer essas competições, essas gravações. Aí sim, não quero fazer outra, mas brigar, a gente nunca brigou, era um time muito legal. Era a Gabi, a Tânia, a Lizzie, eu, a Dani Bolina. Então, eram meninas muito tranquilas, assim. Sabrina Sato, quem mais? A Sabrina Sato, mas ela era apresentadora. Ela não convivia muito com a gente. Era mais nós ali, né? Dos bastidores meninas. Mas nunca teve briga, nada. Como que era pôr biquíni? Toda vez? Não cansava, não era? Não, era cansativo. Porque daí, todos os lugares que eu tinha que ir de biquíni. Evento, desfile. Aí era... E com a fantasia da Mulher Samambaia Com também? a fantasia da Mulher Samambaia. Você tem até hoje essa fantasia? Não tenho. Mas queria ter? Não, porque na época a gente pegava aquelas plantas artificiais mesmo, colava num biquíni, fazia... E aquilo lá meio que machucava, pinicava. Então, nunca foi um biquíni bonito. Era sempre um biquíni, sabe, meio... Não era uma coisa bonita. E eu sou muito estética, então eu sempre queria uma coisa, sabe? Você pedia pra mudar? Eu pedia pra mudar, mas não tinha muito o que fazer, porque era um biquíni de planta. Tinha que fazer. A gente nunca teve muita... A gente sempre tentou várias vezes mudar, mas não tinha o que fazer. Hoje você tá no ramo farmacêutico. Hoje virei empresária. Virei empresária. A gente acaba tendo alguns negócios e eu sempre... tive negócios dentro do ramo da saúde. Montamos a farmácia de manipulação. Então, eu tenho hoje uma farmácia de manipulação. E, assim, é algo tão incrível quando você começa a entrar para essa vida de fórmulas. É tanta coisa que você consegue hoje tratar, desde a unha do pé até o cabelo. E você começa a suplementar e você vê a diferença. Você fala, caramba, por que eu não... Que nem eu tinha depressão. Comecei a tomar vitamina C, B6, B12, B9... Você muda, o seu organismo muda. Então, às vezes, você só tá faltando algum tipo de suplementação
que tá te trazendo esses tipos de doenças. E às vezes você começa a suplementar e a sua vida muda. Então eu falei, eu preciso conscientizar as pessoas que elas precisam suplementar. Então eu tenho hoje a farmácia de manipulação, eu tenho uma academia Pé na Areia. Como que funciona essa academia? A academia, você faz um treinamento, tem um personal, então tem 4 ou 5 pessoas que vão treinar junto com você. É como se fosse um desafio? CrossFit com maquinário, porque a gente tem as máquinas também na areia. Quando a gente começou em academias de beach tênis, porque quando você começa a jogar beach tênis, se você não fortalece, você acaba se machucando futuramente. Então, a gente começou a fazer esse fortalecimento. Só que depois virou algo muito legal. Você vai lá, você perde 700 calorias. E o pouco tempo que você treina, a gente tem uma pulseira que você coloca, você fica acompanhando a pulsação, você fica acompanhando quantas calorias. Então é muito legal, porque você tá treinando, você tá vendo, caramba, e aí você vai incentivando mais. Então eu tenho a Academia Pé na Areia junto com o Estanque, a farmácia de manipulação e uma parte agora que a gente tá, de uma empresa que a gente tá de cannabis. Então... Como que é isso? A cannabis hoje, eu acompanho várias mães e a gente faz o tratamento com médicas dessas pessoas. Hoje, quando você trata a mãe, você trata a criança, você sente uma diferença muito grande. Às vezes tem crianças amarradas, às vezes tem crianças que batem na mãe, porque às vezes as crianças são muito fortes. Elas têm síndrome de Down. Ficam agressivas também. Ficam agressivas. E aí sofre a mãe, sofre a criança. E quando você começa a tratar, você vê o resultado. A mãe feliz, a criança feliz. E a mãe agradecendo. Eu tô conseguindo dormir, tô conseguindo ficar mais tranquila com meu filho. Você vê esses resultados, é muito gratificante. E eu sou mãe, então, como mãe, você não daria um produto para uma pessoa que não fosse... que fosse fazer mal, algo perigoso para o seu filho. Então, eu também entrei nessa luta para a gente começar a desmistificar esse tipo de produto e as pessoas entenderem que isso faz mais bem do que mal. Então, eu venho aí levantando essa bandeira e falando sobre a cannabis, da importância do tratamento com a cannabis para senhores de idade. Tem muito preconceito. E ele é anti-inflamatório. Ele tem tantos benefícios que, assim, todas as pessoas deveriam tomar. Não fica chapado, não fica porque as pessoas acham... Porque a galera confunde, né? Confunde. Fumar Exatamente. Não, você fumar não tem nenhuma das propriedades com o óleo que você coloca na língua e faz um acompanhamento médico, que ela vai suplementando, vai mudando, vai colocando quantas gotas você tem que tomar. Assim, o resultado, você dorme melhor, você acorda melhor. Então, hoje eu tenho essas 3 empresas. Humana, injetável. Na Humana eu tenho injetável e veterinário. Então, na manipulação, a academia e essa outra de cannabis. É verdade que você não vê o dentinho? Assim, tem meses que você não vê? Tem meses que que nem agora ele está em Brasília. Ele está 3 meses lá. Aí ele veio algumas vezes, mas a gente fica 3 meses, às vezes 6, já ficamos até mais. Quando eu estava grávida das meninas, a gente ficou mais tempo afastado, porque eu não podia pegar voo. Elas iam nascer aqui no Brasil, então ele ficou lá e eu fiquei aqui. Isso acontece às vezes. E também a carreira deles, eles ficam viajando o tempo inteiro. Mesmo estando em casa, eles estão fora. Você não sente receio? Eu sinto que você é muito segura hoje de si. Sou muito. Que não tem, tipo, aquele ciúme. Não. Tipo, ele vai pra balada, ele vai me trocar pra alguém. Porque assim... Vai me trair, sei lá. Hoje, ele entende que o que a gente tem é muito precioso. O valor de família é muito precioso. Se ele quiser sair, é problema dele. Eu não aceito traição, essas coisas todas. Então, assim, eu acho que hoje ele tem... a noção do que a gente é. Então, nem ele nem eu arriscaria perder essa família maravilhosa que a gente tem, o que a gente vive hoje. Pra gente, se a gente tiver ou se a gente não tiver, nós vamos estar felizes com a nossa família. Então, é o que mais importa pra você? É só isso. Não é a importa. sua família. A minha família. Estando bem, meus filhos, assim, eu faço tudo por eles. São a coisa mais sagrada pra mim. Tem um pouquinho de problema de mãe, porque assim, você acha que você nunca é uma boa mãe, né? E trabalhando do jeito que eu tô, não consigo dar tanta atenção, então você sempre se culpa um pouco. Mas eu até embargo a voz, porque meus filhos pra mim são tudo, amiga. Tudo pra você? Tudo. Você não troca por nada. Nada. Ela tá com vontade de chorar. Já embarga a voz, porque
Era um sonho desde pequena ter a minha família. Como eu não tive, eu falei, o meu sonho é ter minha família. E hoje eu tenho, então, tipo... 3 filhos. 3 filhos, praticamente uma escadinha. Com tatuagem, com direito a tatuagem. Só que assim, gente, eu fiz a tatuagem com 31 anos, tá? Então, demorou assim, um pouco. Demorou porque antes, como eu tinha que trabalhar, aquela coisa toda, e quando você tem realmente compromisso com... Tem que ter os seus compromissos, você não faz tatuagem. Depois que você tem a sua vida financeira boa, que você fala, não, agora eu posso fazer, aí eu fui lá e eu fiz. Mas não aconselho as pessoas a fazerem, tá? Você se arrepende de certa forma? Não me arrependo. Tá. Porque, assim, são coisas que marcaram a minha vida e que eu tatuei. E eu prefiro... e quando as pessoas... na época, quando eu queria fazer, eu não podia porque eu tinha que trabalhar. Você não podia ter tatuagem, enfim. E hoje não. Então, depois que você... você equilibra a sua carreira, você não depende mais de ter que trabalhar para os outros, enfim. Aí você faz as suas tatuagens e aí você é independente. Mas, não sei, hoje eu me batizei. Você se converteu? Eu me converti. Então, não sei até que ponto, né, na vista de Deus, isso é certo ou não. Então, às vezes você acaba... Porque quando você se converte, quando realmente você recebe o Espírito Santo, você vai entendendo algumas coisas que é certo, que é errado. E ele vai te moldando de dentro para fora. Não é as pessoas, não é pastor, não é que não vai te dizer, igreja que vai te dizer. É de dentro para fora. Então, você sabe, então, tipo, às vezes se questiona. Entendi. Será que... Entendeu? Entendi. Mas, assim, e o que eu aprendi com Deus e por que eu tô mais segura hoje... Porque eu não preciso das pessoas para me amar. Eu tenho Deus que Ele me ama. Então, é um relacionamento muito de amor. Então, quando você tem isso, você entende que você não precisa das outras pessoas para ter amor. Entende? Você se basta com Ele. Então, eu fui num culto antes de ontem, amiga. Foi coisa mais... É muito incrível. Aí eu tava até brincando com as minhas amigas que parece que você sai bêbada, assim, sabe? Meio desnorteada. Meio desnorteada. Eu saí no carro... feliz, cantando. E, tipo assim, tinha acontecido um monte de problema. Eu tava com um monte de problema. Eu falei assim, saí de lá feliz, cantando. Outra pessoa. E aí você entende que quando você tá com Deus, a felicidade, ela é intensa. Ela não é só momentânea. Então, é a mesma coisa. Daí eu falei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, parecia que eu tava bêbada. Daí ela falou assim, é assim mesmo, quando é o Espírito Santo. Porque eu ainda tô aprendendo também muita coisa, tá? Você não... Sabe 100%. Não sabe 100%. Então, eu sempre, desde pequena, eu sempre tive Deus. Porque às vezes, amiga, eu ia trabalhar, não tinha o que comer no dia. Eu achava dinheiro na rua. Alguém vinha e pagava um almoço pra mim. Aí eu falava, caramba, isso é Deus. Aí a única coisa que eu sabia era assim, não faça mal pra ninguém. Porque você vai receber. Então, eu sempre não fazia mal pra ninguém. É a única coisa que eu sabia. Só que aí ele vai te trazendo... Deus, ele vai te mostrando palavra, ele vai falando o que você tem que fazer. É muito engraçado isso. E eu tô super feliz, assim. Tô super feliz. Você era católica? Eu era católica. Mas não era católica de ir na missa? Eu era católica. Meu marido era budista. Meu marido é budista. E eu até estudei, eu até me converti budista, estudei. Só que, pra você, hoje, como é que eu vou te falar? Eu estudei várias religiões. E o budismo é lindo, assim. E eu acho todas as religiões, eu acho cada uma, assim, no seu contexto, elas são maravilhosas. Cada uma tem seu Deus e eu respeito todas. Só que quando eu conheci o budismo, eu também me apaixonei. Só que você tem que ficar lá 1 hora fazendo a meditação, um mantra, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. E eu acabava não fazendo. Então, eu não fazia? Não fazia. Então, eu me sentia... Poxa, afastada. Eu falava, eu não tô conseguindo sentar 1 hora ali e ficar fazendo a meditação que eu preciso. Então, eu não acabei não me doando. Não se entregando. Não se entregando 100%. E aí, nesse meio tempo, agora, eu acabei conhecendo e acabei... É que Deus, ele acaba te chamando de alguma maneira. E aí, foi onde eu recebi o chamado que eu precisava me batizar. Aí me batizei. E aí, você recebe o Espírito Santo... E aí, não tem... Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Dani, eu gostaria muito de agradecer. Obrigada, viu? O prazer muito foi obrigada. Meu. Obrigada. Foi demais. Você é maravilhosa, muito sucesso. Eu amei conhecer mais essa história. Ela tem o dobro... Eu tenho o dobro da sua idade, né, amiga? Mas parabéns, muito sucesso. Muito que obrigada. Você seja... Aí, muitos anos de
carreira. Muito obrigada, Obrigada, Dani, de viu? verdade. Obrigada a você. Um beijo. Um beijo Enorme. pra você também, pra sua galerinha. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo.